Olá, cancerianos e cancerianas! Como vocês estão, meus amores? Vamos conversar? Vamos nos conectar. Independente do momento que você esteja assistindo essa leitura, eu vou fazer de tudo para a gente se conectar. Estão prontos? Hello, 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 cancerianos e cancerianas! Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Este é o canal Prontos para Vencer, o primeiro e único canal dedicado ao signo de Câncer. Eu vou adorar ter você aqui na nossa comunidade. Então inscreva-se, ativa o sininho, deixa seu like, comentário, compartilha e caso você possa e queira, se torne membro do canal. Vamos ver quais são as mensagens? Eu vou começar com o meu oráculo. O que precisamos escutar? O que de repente o seu anjo da guarda, o seu mentor de luz, o seu inconsciente quer te falar? Qual é a mensagem? E começamos com o nosso santuário. Aqui estamos falando de deixar um lugar reservado para a gente se conectar com a gente, para a gente se perceber ao longo do dia, termos 5 minutinhos para digerir o que está passando dentro da gente. É quando você respeita o seu corpo, a sua alma. É quando você entende o que você merece, o que você não aceita. Até mesmo, por que não, aproveitar a oportunidade e purificar este santuário. Limpar este santuário. Estamos com muitos planetas no céu, no nosso meio do céu, no nosso ponto mais alto. E como todos estão lá, é como se todos os assuntos estivessem na mesma frequência. É como se todas as cores fossem as mesmas. É como se o tom fosse o mesmo. E como tem muito forte essa energia de Ares, Marte, no céu, nem tudo que a gente faz, ou fala, ou foi pensado ou foi estruturado. Então tomem cuidado para vocês não se auto-sabotarem. Tomem cuidado para não julgarem. Talvez esta é uma carta onde alguém se aproveita ou alguém interfere neste santuário. É claro que é tudo uma analogia, né? Este santuário pode representar a sua dependência ou independência emocional. Este santuário pode representar o seu local de trabalho, pode representar a sua mente, a sua alma. Temos aqui a lua eclipsada, não sei porquê, mas nesta rodada parece que nesta limpeza, ou prestando atenção neste santuário, você vai descobrir talentos, vocações, você vai descobrir também ferramentas ou até mesmo conteúdos que você poderia utilizar no seu dia a dia, inserir na sua vida profissional, social. Você pode descobrir muitas coisas. E como a gente está com essa energia aqui do 7 de espadas, que nem é tão positiva, pode ser que você desmascare alguém. Ou que você reveja também a sua ideia de santuário, ou a sua ideia de espiritualidade, ou a sua ideia de paz. É um momento que a gente vai se posicionar muito. Então, se você ver alguma coisa errada, independente de quem seja, se posicione. Ou pelo menos digira antes de se posicionar. Cuidado com fofoca, tá? Cuidado com fofocas. Temos aqui o 6 de paus. Realmente, gente, cuidado com fofoca. Eu estou usando o meu deck vice-versa, então lado luz e lado sombra na mesma carta. Esta é uma carta que fala de você, no palco, recebendo aplausos, pessoas falando de você, mas ela veio do lado sombra. Então, é por isso que é importante cuidar deste santuário, porque no final do dia é o que você tem. A única coisa de fato que você tem controle, acesso. Não deixe ninguém roubar a sua energia. Não deixe ninguém roubar a sua paz. E principalmente, lembra que eu falei que você vai ter que se defender, se posicionar ou apontar? Talvez seja importante.
para que as pessoas não fiquem falando ou achando alguma coisa sobre você. Como eu falei, você no palco, as pessoas podem aplaudir ou jogar tomate. Aqui fala muito de jogar tomate. Então vamos tomar cuidado e valorizar este refúgio, quase que um bunker, para você se proteger de alguma coisa, de algum olhar, alguma energia. Ok. Temos aqui a rainha de fogo. Em cima do deck temos o príncipe de espadas. E temos a carta louco. O que eu diria nessa primeira rodada? Eu não compraria a briga de ninguém. Eu não sairia da minha paz interna para defender ninguém. Mas se o ataque, a fofoca, ou até mesmo a notícia sobre você for negativa ou mentirosa, é importante aparecer, se defender, zelar pela sua imagem. Você vai analisar, mas aqui eu sinto que você tem que ficar de olho sobre o que as pessoas podem falar sobre você. Tem uma energia no ar, não nessa leitura em si, mas no geral, de rivalidade, de lutar pelo seu. E como a energia é tão potente no signo de Áries, Marte está no signo de Áries, pode ser que para lutar pelo seu, não você, mas pessoas passem por cima da outra, ou falem coisas, ou enfim, use as ferramentas que tem. Isso pode ser prejudicial para alguém. Então fiquem de olho. Mas se acontecer também, né, não precisa ser uma grande surpresa. Ok, vamos começar uma nova rodada, uma nova energia. O que precisamos saber exatamente agora? Esta é uma leitura realmente atemporal. Eu não estou focando tanto no que está acontecendo no céu. A janela na minha cabeça sobre essa leitura é no mínimo de 3 meses. Então, bem-vindos a este novo momento. O que precisamos saber exatamente agora? Perfeição. Perfeição. Tem tudo a ver. Porém, para alguns, dependendo do seu ascendente, esta perfeição nunca vai acontecer porque você é tão exigente, que para você nunca vai estar bom. Então não espere esta perfeição ao seu olhar para começar. Não fique inventando desculpas que falta isto, falta aquilo. Sim, falta um monte de coisa em todos nós. Mas dá para ir durante. Dá para aprender durante o caminho. Talvez o que seria pouco para você pode ser muito para o outro. E você poderia estar ganhando, crescendo, ajudando, fazendo enquanto isto. Ok, eu vou pegar só as duas que caíram. Temos a Rainha de Ouros. Temos a carta O Enforcado. Tenta não ficar comendo bola, ainda mais se vocês têm um ascendente em Virgem ou a Lua em Virgem ou Touro. Talvez vocês exijam muito de vocês. E posso falar a verdade? Muitas coisas que a gente fica preocupado em não causar um certo estranhamento do externo, ninguém se importa. E se importar, amanhã já vai esquecer. Então para de se preocupar tanto em não fazer para não decepcionar ou se decepcionar. Quando eu falo isso, é no quesito o que eu quero fazer, o que eu quero vivenciar, o que eu preciso para chegar lá. Às vezes a gente acha que falta tanta coisa e, na verdade, tem pessoas que não têm a metade do que você tem e já está lá há muito tempo. Então não comem bola. Ok. Tem coisas que dá para fazer sem investir tanto, tá? Aqui eu sinto que é mais atitude ou ideia genial, não é sobre gastar rios de dinheiro para ver se alguma coisa está certo. Não é sobre gastar, não é sobre investir dinheiro. Se você pode, tem certeza do empreendimento, beleza, mas não é sobre isto.
Temos o As de Paus, que fala da atitude, energia de Marte, Áries, que fala do movimento, que fala da coragem, da bravura, no sentido de fazer, de acontecer. Gosto bastante. E temos a carta O Julgamento, do lado luz. Em cima do deck ficamos com 10 de paus e temos o Cavaleiro de Espadas. Tem não é na realidade de todos, mas começamos a perceber que existe um movimento gigantesco com a robótica, com a tecnologia, com a inteligência artificial. E apesar de ser talvez assustador para alguns, vamos olhar para isto por uma outra ótica. Vamos olhar nisto alguma coisa que nos faça buscar ferramentas novas, aprender coisas novas ou surfar nesta onda, de alguma forma. Existem várias camadas dentro disto. Nem é sobre isto em si, mas daqui a pouco Urano vai entrar no signo de Gêmeos. Então as coisas vão mudar por 7 anos. Esta questão da tecnologia só vai aumentar. Vai ser uma questão. E com isto, formas de fazer dinheiro, forma de prosperar. Você pode trabalhar por você, como você pode trabalhar sob a supervisão de alguém que nem está de fato lá, mas acaba sendo uma imagem, acaba sendo uma atmosfera onde você faz e nada muda. Nada muda. Então, tem também uma outra questão. Tem profissões, tem trabalhos que são repetitivos, que são coisas que realmente a máquina poderia fazer. Mas qual trabalho, qual função, qual propósito? Energia aqui de Saturno. E Saturno também está na nossa casa 10, até 2028. Qual propósito você poderia trabalhar, colocar foco, colocar energia, colocar no mundo? Porque definitivamente este não foi o seu propósito. Você acabou fazendo isto talvez para sobreviver. E a ideia, talvez até a perfeição do existir, não é fazer apenas para sobreviver. Então, aqui você tem uma chance de construir alguma coisa através dos seus talentos, através de uma sensibilidade, através de algo que é valioso para você. Energia de Vênus aqui, do prazer, do poder. Então, eu pensaria sobre isto, ter situações e pessoas que determinam como vão ser os seus ganhos, como vai ser a sua vida. Então, talvez uma ideia diferente, talvez um posicionamento diferente em relação à vida, em relação a você e seus talentos. Talvez um novo julgamento sobre o que é perfeito, do que seria este cenário perfeito. E estas questões, reflexões, pode te levar para um outro lugar, muito melhor, ou muito mais leve, ou mais autêntico, ou mais diferente no dia a dia, do que algo previsível, ou até mesmo exaustivo, já que não vão ter mudanças, que adianta fazer a mesma coisa todo dia. Então você pode refletir sobre isto neste exato momento. Mas enfim, mais uma rodada, um novo assunto. O que precisamos saber exatamente agora? Deixem um like, é super importante. A participação de vocês é essencial para o canal crescer. O que precisamos saber exatamente agora? Idade. Idade. O meu público aqui começa aos 18 anos e vai até aos 80 e poucos. Mas a maioria do meu público tem entre 35 anos a 54 anos. E astrologicamente falando,
dessas questões geracionais, muitas pessoas de 35 anos a 50 anos, neste exato momento, acabaram vivendo numa época ou acabaram sendo tão fortes naquela época que não tiveram, talvez, uma infância, adolescência plena, no sentido de ter tempo para ter esta adolescência ou infância plena. Muitos começaram há muito tempo a trabalharem, a correrem atrás da vida, ou a lidarem com coisas talvez até desafiadoras. Como o signo de câncer muitas vezes tem questões com os pais, é muito comum que um canceriano, uma canceriana, tenha questões em relação à perda dos pais muito cedo, ou foram cuidados por outras pessoas, ou viveram talvez num orfanato, ou tiveram alguma situação muito forte, relevante na infância. Então, quando chega uma certa idade, para alguns pode ser uma sensação de agora eu posso descansar, mas para outros que não tiveram certas coisas lá no passado, parece que é o auge, parece que ainda tem que lutar, ou trabalhar, ou se reinventar. Só que também temos uma sociedade que olha para essa idade e acaba também invisibilizando. Então, é muito mais profundo do que apenas envelhecer. Como envelhecer? O quão saudável envelhecer? Ou como continuar na ativa, lutando, buscando, sonhando, enquanto isto pode ser uma questão para alguns, mas eu vejo como algo bonito aqui, tá? Eu vejo como uma nova oportunidade também para se transformar. Esta borboleta fala muito disto. O Imperador, o arcano número 4, de costas. O que eu diria vem desta carta? Esta carta representa 2026. Esta é uma carta poderosa, mas esta é uma carta também que fala muito de algo fixo, de algo engessado, de algo arcaico às vezes. E se estamos falando de uma idade, né, deste processo do envelhecimento, é sempre legal a gente reprogramar, aprender, a colocar em prática também novas coisas, a se interessar por novidades, a reformar este império. Aqui tem algo, uma energia, eu diria para vocês que se tem alguém aqui que fala eu já estou velho para isto, eu já estou velho para aquilo, ou para que sonhar, já tenho uma idade X ou Y. Gente, enquanto o relógio estiver funcionando, o jogo está acontecendo. Resgata este fogo, esta vontade, resgata dentro da sua possibilidade, realidade, resgata esta fome de viver. Esta fome de viver, quando eu falo de respirar, de acompanhar, de, enfim, se envolver com aqui e agora, sem ficar tão preso neste passado e sem ter o medo deste futuro. Como você pode entender a sua história e ter orgulho dela e festejar ela todos os dias. Mas enfim, mais algumas cartas. O que precisamos saber exatamente agora? Temos a estrela, muito bom, que fala de futuro, também energia de Saturno. Gente, olha como é bonito, né? Olha como existe ainda vida, fogo, vitalidade, e olha como existe beleza. Esta é uma carta que fala de cura. Esta é uma carta também. Neste caso, eu sinto que eu não quero que isso seja um herói, um resgate, enfim, mas sabe quando você pensa que, ok, talvez a minha hora já passou, no sentido de coisas que eu não vivi, eu deveria ter vivido em tal época. Mas, de repente, é possível viver agora, de alguma outra forma. Tanto uma pessoa chegando, tanto uma amizade acontecendo, tanto você voltando para o mercado de trabalho, ou se realizando de alguma forma, ou vivendo bem de alguma forma. É como se você ainda conseguisse, ou pudesse, construir a sua tribo. É como se você pudesse também ser valorizado ou valorizada no mercado, no mundo em si, respeitado
respeitada por alguma coisa, pela sua história, de repente. Mas é uma carta bem bonita. Mas assim, por mais que aparentemente elas estão de costas, mas eu sinto que elas revelam bastante coisa que talvez você já tenha esquecido. Do porquê, de como você lutava, de como você amava, de como você era feliz, ou de como você sorria, ou de como você sonhava. Alguma coisa está voltando para você trabalhar, resolver certas coisas e voltar a viver. 5 de paus. 5 de paus não, 5 de espadas. Parece que você vence. Essa carta fala muito de inimigos ocultos, ou caraminholas, ou achar que o mundo está contra você. Pode estar, né? A gente sabe como que é. Mas aqui parece que você venceu isto, venceu este medo, ou venceu essa insegurança, ou venceu essa questão de será que eu estou velho, velha demais para fazer tal coisa? Não, você não está. Você não está. Você pode fazer, ou você pode querer. Você pode voltar a sonhar. Você pode voltar a acreditar em você. Dentro da sua realidade, você pode. Rei de Fogo. Resgata este poder, gente. Independente da idade, tá, gente? Posso estar falando com você e você ter 18 anos. Também é sobre você. Se você tem coisas que falar, eu só tenho 18 anos. Sim, você tem 18 anos, mas você pode fazer tais coisas. Ou você pode refletir sobre tais coisas. Você pode se transformar também. E que bom que você tem 18 anos. Que bom. Se você está aqui com 18 anos, 19 anos, 20 anos, que bom. Porque quando eu tinha essa idade, eu não tinha essa referência. Eu não tinha essas reflexões. Então, que bom que você pode simplesmente mudar ou garantir a sua felicidade, o seu brilho, o seu crescimento, o seu sucesso na vida. Mas independente da idade, você pode vivenciar experiências maravilhosas. 9 de espadas, 4 de espadas. Uma carta que fala de tranquilidade, pés no chão, e uma outra carta que fala de noites em claro, cabeça nas estrelas, o medo de algo que ainda nem aconteceu. Aqui mesmo o mundo pegando fogo, você está pleno. Não é sobre não olhar para fora, mas é sobre não deixar que algo mude negativamente dentro de você. Então, para este grupo, eu sinto que é sobre esperança, sobre vitalidade, sobre poder, sobre glória. O Rei de Fogo, ele sabe que ele é bom, ele sabe que ele é experiente, ele sabe que ele brilha. Então, não se diminua para caber numa situação, num grupo ou até mesmo numa idade. Ok? Mas vamos, para terminar, tirar uma carta por uma carta no oráculo por decanato. O que precisamos saber para o primeiro decanato? Eita, paciência. Primeiro decanato, por quê, hein? É bom lembrar. No momento que eu estou gravando essa leitura, ainda não aconteceu a lua nova. Eu não sei quando vocês vão assistir essa leitura. Então, independente, a lua nova em Áries, a primeira lua nova pós Ano Novo Astrológico, reverbera por 28, 29 dias. Então, independente, ela vai estar valendo. E esta paciência pode ser em relação a toda esta loucura que pode ser esses 29 dias. Por quê? Porque como a gente vai ter uma sensação de pressa, de urgência, de vontade, de desejo, de eu preciso me salvar. Quase que isto. Esta oportunidade. Sabe quando abre uma porta de uma loja que está em liquidação e todo mundo entra ao mesmo tempo? Isto é a energia de Marte. Isto é a energia de uma lua no signo de Áries. Todo mundo querendo ao mesmo tempo. Então, paciência na hora de lutar, paciência na hora de se defender, paciência na hora de atacar também. Cuidado para não perder a paciência, ok? Mas enfim, vamos tirar mais algumas cartas do tarô. Cancerianos e cancerianas, primeiro decanato. Temos a carta o Cavaleiro de Paus. Tem uma energia aqui de Fênix, tem uma energia aqui de atitude. Primeiro decanato. Eu sei que nem sempre é fácil, mas
parece que neste exato momento, parece um pouco mais possível ter coragem de, sei lá, pedir as contas do trabalho, ou terminar uma relação, ou dar um bloco, um amigo, uma amiga. Tomar uma atitude. A paciência é sobre a reflexão para tomar essa atitude. Mas eu sinto que você vai tomar. Ou está mais favorável para tomar. Ok, mais uma carta, tá? Eu tô muito bonzinho, né, gente? Eu falo que vou tirar só uma carta e acabo tirando 10. Temos aqui o 2 de espadas. Gosto. E veio do lado luz. 2 de espadas é quando você tem ou tinha uma dúvida e finalmente o temporal, a tempestade acaba e você consegue ver claramente. Se estamos falando desta energia potente de lua em Áries, podemos estar falando também de uma lua cheia que vai acontecer em breve. Depois dessa lua nova, depois da lua crescente, enfim. Mas em breve. E será que só lá você vai enxergar melhor? Ou só lá você pode, de fato, tomar atitude, tomar a decisão? Não sei. Só sei que esta carta representa, finalmente você entende o caminho que você tem que seguir. Esta carta pede para você olhar para a sua intuição, sem confundir com o ego, mas olhar para a sua intuição e ver a melhor resposta, o melhor cenário. Então, primeiro decanato, eu vejo você tendo coragem e possibilidade e maturidade para tomar uma decisão importantíssima. Então, se não está estruturado tudo, o caminho, o beabá, tudo, paciência durante este processo. Estratégia também pode representar essa paciência. Mas estarei aqui torcendo por você, tá? Mas vamos falar com o segundo decanato. Vocês que nasceram entre os dias 2 de julho até o dia 11 de julho, segundo decanato, o que precisamos escutar exatamente agora. Trabalho, trabalho. Amo porque vocês estão alinhados com o momento. É sobre isso, trabalho, ganhar mais, trabalhar menos, ou ser promovido, ou ser respeitado, expandir, crescer. Amo. Ok. Para quem está procurando trabalho, chegou a hora, tá, gente? Temos o 4 de paus. Mais uma vez, para quem quer mudar de trabalho, mudar de área, mudar de cargo, perfeito também. Talvez, eu nunca falo muito sobre isso, né? Mas talvez isso também pode representar no seu trabalho, ou o chefe indo embora, ou um colega que você gosta muito saindo do trabalho. Aqui eu vejo você meio que se despedindo. Não sei se é você saindo, ou alguém importante, ou que você gosta saindo, ou que não gosta também, né? Que pode ser um livramento. Mas eu vejo alguém saindo do seu trabalho. E isso pode gerar a promoção, gerar mais espaço também, não sei. Mas o 4 de copas é quando você vê isso como algo... Alguém tirou algo de você. Pouco que você achou que tinha foi embora, não sei. Ou tudo que você achou que tinha foi embora. Temos o cavaleiro de paus. Mas parece que volta melhor, não essa pessoa, mas alguém, ou você acaba sendo protagonista. Gente, como que eu posso explicar? Ok, segundo decanato, pode ser, tá? Que no seu trabalho alguém saia, talvez até mesmo alguém que estava atrapalhando, saia, ou até mesmo alguém que você goste, saia. E por conta disto, você é promovido. Por conta disto, você ganha o destaque, o reconhecimento que você merece. Não é para torcer por isto, mas naturalmente isto pode acontecer. É como se o universo precisa encontrar uma forma de dar a você o que você merece. E a forma que o universo encontrou foi modificando a história de outras pessoas, talvez. Esta pessoa vai ter a sua recompensa, o seu trabalho reconhecido em outros lugares, mas parece que para que você chegasse aonde você precisa chegar, teve que acontecer algum movimento. Enfim, fiquem de olho. Para você que é o chefe, que é o dono da empresa, pode ser que um funcionário seu que você gosta muito
resolva sair para ir para um lugar melhor, tá? E tá tudo bem, né, gente? Todo mundo precisa crescer. Não vejo como uma traição, não. Mas pode ser que exista uma sensibilidade por conta deste tchau, adeus. Mas enfim, terceiro decanato, vocês que nasceram entre os dias 12 de julho até o dia 22, 23, caíram duas, sensações e viagens. Ai, ai, o que falar, né, terceiro decanato? Sensações e viagens, várias camadas. Você pode viajar sem sair de casa. A sua sensação pode te levar para lugares que você, meu Deus, sonha em chegar, sonha em pisar. Histórias que vocês gostariam de viver. De todos os tipos. Talvez vocês estejam um pouco mais... Como eu posso dizer? Não é lunático a palavra, mas quase que no fantástico mundo de Bob. Eu era assim quando criança. Eu sou assim, na verdade. Mas assim, isso também foi um tipo de manifestação, até porque todas as viagens lunáticas que eu tinha quando criança se tornaram realidade quando adulto. Então, às vezes, é uma forma de a gente jogar para o universo que a gente quer viver, que a gente se conecta. Tudo começa com sonho, tudo começa com a imaginação, mas precisa de ação para de fato se materializar. Mas aqui eu vejo vocês... Eu gosto dessa idade, dessa energia. Pode ser que vocês estejam planejando uma viagem, mas eu sinto que é mais sobre os pensamentos. Não perdidos, mas flutuando por vários lugares, sensações, ou até mesmo bem fixado em algum plano, projeto, mesmo que seja a longo prazo. Aqui eu vejo vocês bem conectados com o que sua alma está pedindo. Temos o 7 de paus, ai de você se não fosse você. E aqui mostra bem o planejamento. E também... Ok, calma, deixa eu tirar mais algumas cartas. A justiça. E temos a roda da fortuna. Gente, eu tô gostando, tá? Em cima daqui ficamos com o as de paus e o rei de copas. Bom, tudo começou com sonho, e eu gosto. Netuno, que rege o terceiro decanato, também está na casa 10. Muitas ideias, muitos projetos, e tudo isto parece muito lindo. É lindo. É importante colocar na balança se é viável ou qual ideia é mais palpável neste exato momento, o que falta, ou como seguir este caminho, como se posicionar neste caminho, ou como aproveitar ou estar pronto para este momento, porque coisas podem acontecer ou a oportunidade pode aparecer sem que você esteja pronto. Então vamos supor que você fale, daqui 6 meses eu vou prestar um concurso, ou daqui 6 meses eu vou fazer tal coisa. Só que a oportunidade veio daqui 2 meses, 3 meses, e aí? Você vai falar não, porque você falou, ou se deu 6 meses para estar pronto? Talvez você possa tentar antes. Talvez você possa conseguir antes. Então não subestime as oportunidades que podem aparecer, inclusive de viagens, tá? Mas sinta, quando a gente fala de feelings, a gente está falando do que você está sentindo ao entrar nessa casa. Quando você fala com essa pessoa, respeitar o feeling. O que você sente quando você se coloca em lugares, mesmo que energeticamente, telepaticamente? O que você sente? Isto pode ser uma grande resposta, mas na verdade, a mudança para vocês está garantida. Até mesmo como uma justiça divina. Até mesmo como uma recompensa. Não deixe de olhar as oportunidades, porque esta carta representa um salto quântico. Então é no improviso que talvez você consiga mais rápido. É importante olhar, analisar, até porque tem um impulso aí. E esta sensação, sentimento, tem que estar bem cristalino para que você não faça nada sem querer, no impulso, na raiva. Mas a mudança está garantida para você. Mas começa a respeitar o que você está sentindo e principalmente escolher o que te faz bem. Pare de se castigar, pare de sofrer em busca de uma vitória, de um prazer.
Pare de pensar que é preciso se sacrificar para conseguir tal coisa. O caminho também pode ser bonito. Então se abra para a beleza, ok? Mas é claro que é uma leitura geral, né, gente? Atemporal, e caso você queira falar diretamente comigo, o meu e-mail está passando agora na telinha do seu computador, celular, TV e tablet. Um beijo de luz, ativem o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.